TDAH não é sobre desempenho. Eu tenho essa impressão que quando a gente fala de TDAH, vai muito para a conversa do estudo... Produtividade, trabalho. Tô conseguindo estudar, eu não consigo ler, sou ruim de matemática. Vai para esse lugar sempre a conversa, né? Então, o que a gente tem observado, assim, a nossa vida como um todo, né, as redes sociais, principalmente, esse boom tecnológico que a gente vivenciou, ele fez com que as pessoas precisassem ser hiperprodutivas, né, além da capacidade humana. Então, as pessoas começaram a se automedicar de uma maneira até bastante Problemática, perigosa, né, para tentar andar nesse ritmo que é impossível humanamente. Então, as coisas deram uma desandada nesse sentido, né? Pois é, a gente se medica para produzir mais. E assim, a gente se medica com café de manhã, então a pessoa começa a entrar numa onda de tomar um monte de café. Tem o remédio para dormir, porque ela quer trabalhar, mandar e-mail até os 45 do segundo tempo, assim, tá 10h30 da noite, 11 horas da noite, meia-noite ela tá trabalhando, e ela quer dormir em 2 segundos, então ela toma remédio para dormir, e a gente começa a entrar nessa de tudo que fizer para aumentar a produtividade, a gente vai atrás. Exatamente. A gente tem que entender que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele necessita da medicação, né? Não somente para produção, mas ele precisa disso para se organizar, às vezes, no comportamento. Eu passei muito tempo, para quem não sabe, eu sou TDAH. Revelações, né? revelações aqui. Eu sou diagnosticada com TDAH e para mim foi uma surpresa muito grande quando eu fui diagnosticada, porque eu não queria tomar medicação nenhuma. Eu sempre fui meio naturalista, né? Você sabe, você me conhece, sabe disso. Para eu tomar uma dipirona, assim, para dor, é raríssimo. É um comprimido a cada 2 anos. Assim, é raro mesmo eu tomar algum tipo de medicação. Então, para mim foi difícil, né? Iniciar a medicação. Mas ela me ajudou muito. Em que sentido? Eu passava... Meu hiperfoco é a leitura. Então, isso fez com que meu diagnóstico demorasse 24 anos para acontecer, né? Eu sempre li muito, mas muito assim. Hoje eu percebo que era uma forma exagerada. Aquele hiperfoco, né? Era um hiperfoco total, então eu deixava de fazer muitas coisas para ler. Pois é, a gente tem esse termo, né? No TDAH, a gente fala, a gente usa esse termo déficit de atenção, mas na verdade é uma desregulação da atenção, né? Porque a pessoa que tem TDAH, não é que a atenção dela nunca funciona. Ou não existe. Ou não existe. É uma atenção que não tem... Direcionada para algo que ela gosta. Isso, então a regulação da emoção, tipo, agora eu vou fazer isso... tranquilinho aqui, vou fazer minha tarefa, vou preencher minha planilha, vou ler, vou jogar videogame. Às vezes a atenção não rola, não cola, não dá certo, aí a pessoa fica desatenta, ou às vezes entra nesses processos de hiperfoco, numa desregulação, aí quem vê fala, nossa, olha só, a Michelle, ela lê tanto, que menina esperta, passa madrugada lendo livro, olha Jamais só. pode receber um diagnóstico de TDAH, Não, né? passou até tá 2 noites virando, lendo livro, assim, ela tá normal, ela é tranquila, ela só gosta de ler. O trabalho mesmo que eu fui premiada com canabidiol, né? Foi um trabalho que eu fiz, eu tava num hiperfoco que eu queria muito. Você entrou no hiperfoco do assunto dos canabinoides. Sim, e aí eu fiz, assim, eu li em base de mais ou menos 80 artigos em 1 mês e meio. Caramba. E aí todo mundo ficou assim, como assim? E tendo que fazer slide, tendo que organizar todo o raciocínio, né? Mas foi o hiperfoco, com certeza, assim, não teria como fazer de outra maneira, né? E eu já não era medicada mais. Você não estava tomando remédio, Não, né? eu tomei remédio por 4 anos. Ah, só. Caramba, entendi. Durante todo esse processo, foi uma etapa assim, no seu processo por 4 anos e depois não vi necessidade de tomar mais, assim. Porque me ajudava mais na questão dos estudos mesmo, né? Para coisas que eu não estava muito interessada em ler. E eu era obrigada. Porque para as outras coisas eu lia uma facilidade absurda, né? Então... me ajudou muito, foi por 4 anos e depois eu não precisei mais, não vi necessidade mais. Os estudos mostram, né, conforme
a pessoa ela vai amadurecendo, o cérebro ele vai entrando num processo de amadurecimento, os sintomas tendem a diminuir e às vezes até cessar, né? Eu ainda tenho muita desatenção em algumas coisas, por exemplo, que médico que vai atender sem carimbo? Já não tem como. Você esquece às vezes o carimbo. Eu esqueço muito, assim, mas é um absurdo, assim, eu tenho que ligar pro meu marido, ó, traz o carimbo que eu preciso passar a receita aqui pro paciente. Eu esqueço muito, celular... Já deixei celular no avião. Te entendo. Já deixei celular no Uber. Já deixei celular Sim. no mercado. Já deixei Esse sintoma isolado de TDAH, se tem um, assim, eu tava lendo a lista dos sintomas de TDAH, porque eles são divididos assim, né? Sintomas de desatenção e sintomas de hiperatividade. Aí a gente já vê, tipo, essa divisão, ela vem do DSM. E já me chamou a atenção... Como que, às vezes, os critérios do DSM estão meio desconectados do que os estudos mais recentes estão mostrando, né? Não é que tem um estudo que é controverso, uma coisa... Não, é muito claro a questão do hiperfoco do TDAH, isso é muito evidente. E aí o DSM traz sintomas de desatenção, então ele ressalta esse aspecto de uma atenção quebrada que não funciona nunca, quando, na verdade... Tem um potencial de atenção ali que, às vezes, é até exacerbado em alguns assuntos, né? Tanto que quando a gente atende alguns pacientes que vêm principalmente com acompanhantes, aí a mãe fala assim, mas ele consegue jogar videogame o dia inteiro, aí chega na hora de ler, não lê? Como que é TDAH? Aquilo que é legal ele faz, né? O que é do interesse dele ele faz. Exato, né? E é exatamente isso. Sim, o que é do nosso interesse exatamente isso, ele vai fazer aquilo que ele tem interesse de fazer, e vai fazer muito bem feito e por horas e horas e horas a fio, né? Então,